Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Eu gostaria que alguém pudesse me ajudar aqui tocando algo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, ainda agora no momento do louvor, o Senhor nos visitou aqui neste lugar e a gente tem que entender que existem momentos que é muito propício para algumas coisas. E verdadeiramente era um momento assim onde a presença do Senhor ela estava muito presente aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Bom estar na presença do Senhor. Queridos, pegue a sua Bíblia ou aquilo que hoje representa a palavra de Deus aí para você, o seu tablet, o seu smartphone. Levante o mais alto que você puder, no nome do Senhor Jesus, e repita comigo assim: esta é a minha Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Por este motivo, nada vai me parar, nada vai me impedir, porque eu estou fundamentado na palavra do Senhor. Amém? Dê um sorriso aí para o crente que está do teu lado e fala aí: crente, você está fundamentado na palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Algumas pessoas dizem que Pedro andou sobre as águas. Vocês já ouviram isso? Quantos já ouviram que Pedro andou sobre as águas? Diga amém. Quantos já ouviram que Pedro foi um homem que, dentro da ousadia, ele caminhou sobre as águas? Mas se eu falar para você que Pedro não caminhou sobre as águas, isso vai ser uma novidade para você? Fala assim: uau! Pedro, ele não caminha sobre as águas. Pedro olha para o Senhor e fala: Senhor, manda que eu vá até você. A partir de hoje você precisa entender: Pedro não anda sobre as águas, Pedro anda sobre a palavra do Senhor. Andar sobre as águas seria apenas ele caminhar ali, mas quando ele olha, ele fala: Senhor, posso ir? O Senhor fala: vem. Então, o que faz a diferença, querido, não é o sobrenatural na tua vida, mas o que faz a diferença é a palavra de Deus, e quando você está firmado nela. Amém? Glória a Deus. Queridos, o tema da palavra hoje é o perigo da ansiedade. Repete comigo: o perigo da ansiedade. A ansiedade é algo perigoso, queridos. Sabe por quê? Porque o diabo não está preocupado que você peque. Não. O diabo não tem preocupação nenhuma com o teu pecado. Porque o que ele fez, ele já fez lá no Éden. E depois do Éden, todos estão embaixo, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a preocupação do diabo não é fazer você pecar. A preocupação do diabo é deixar você ocupado. O diabo, ele quer deixar você ocupado, sabe por quê? Porque quanto mais ocupado você tiver, menos você vai ser dependente de Deus. Então o diabo, ele tenta gerar situações para deixar você mais ocupado. E você está ocupado com a faculdade, você está ocupado com o seu filho, você está ocupado com a sua mãe, você está ocupado com o seu salário, você está ocupado, e você esquece de depender do Senhor. E esse é um problema, sabe por quê? Porque isso tudo gera ansiedade, queridos. A ansiedade não é algo ruim. Não. Hoje nós só chegamos até aqui por causa da ansiedade. Eu terminei a minha faculdade por causa da ansiedade.
porque senão não estudava para fazer as provas. A ansiedade, gente, não é algo ruim, mas o que o diabo faz? O diabo faz com que nós fiquemos mais e mais ansiosos. E ansiedade, querido, vem de um termo grego que quer dizer anchem, que significa estrangular, sufocar, oprimir. Toda vez que você ouvir o nome ansiedade, você vai ter que se lembrar de estrangular, sufocar e oprimir. Todo ansioso, ele está estrangulando algo. Ele está sendo estrangulado. Sabe por quê? Porque quando você vê uma pessoa com crise de ansiedade, a primeira coisa que falta para a pessoa é o quê? Ar. Vocês já viram alguém tendo um ataque de ansiedade? O coração dispara, tem taquicardia e parece que aquela pessoa vai ter verdadeiramente um ataque. É como se algo estivesse sufocando ela. E ela olha para um lado e você fala apenas respira, mas ela não consegue respirar. Sabe por quê? Porque algo está sufocando, algo está tirando a paz dela, algo está fazendo com que ela não pare. Para alguns, queridos, eu estudei um pouquinho, considerando para alguns o mal do século, a ansiedade tem tirado a paz de muitos. E hoje, infelizmente, a ansiedade também entrou dentro da igreja. Pessoas ansiosas. Você sabia que tem pessoas que não estão no culto hoje por causa da ansiedade? Porque amanhã vai ter que resolver uma coisa, porque vai ter que viajar. Você sabia que em alguns momentos você deixou de estar na presença do Senhor porque você estava ansioso com alguma coisa? Você se lembra aquele dia que você falou, eu vou, mas acabou não vindo? Ou você lembra aquele dia que você sentou aí onde você está hoje e não conseguiu prestar atenção na palavra porque você estava tão ansioso? A esposa às vezes fica ansioso com o marido. O marido às vezes fica ansioso com as crianças. As crianças às vezes estão ansiosas com a escola. A escola está ansiosa com o salário que precisa pagar dos professores. E aí é um ciclo interminável. Uma publicação no dia 24 de abril de 2023, dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Em média, 9,3% da população. Há também um enorme alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 1 em cada 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Dá uma olhada aí para 4 pessoas próximas de você. 1 a cada 4 pessoas. Aí você fala assim com ela, eu tenho certeza que não vai ser eu. Mas também não vai ser você no nome de Jesus. Amém? E aí, queridos, a gente estudando um pouquinho a Bíblia, a gente começa a perceber algumas informações bem interessantes. Segundo estudiosos, ou pelo menos a palavra de Deus, ela nos dá essa oportunidade, 40 pessoas escreveram algum livro da Bíblia. Nós temos, em média, aqui 40 pessoas escrevendo. Foram 1.600 anos, onde essa palavra foi escrita. O primeiro a escrever foi Moisés. Moisés escreve os Pentateucos, Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você vai perceber que tem alguns salmos também que está lá como Salmo de Moisés, porque ele também escreve alguns salmos. E a Bíblia diz que o último a escrever, o último livro da Bíblia foi João. Então, de Moisés até João são em média 40 pessoas escrevendo. E dentre essas 40 pessoas nós temos profetas que escreveram. Dentro dessas 40 pessoas nós temos reis,
Dentro dessas 40 pessoas nós temos sacerdote, temos pessoas letradas como Paulo, temos pessoas não tão letradas como Pedro. Então, em média, aí 40 pessoas escrevendo a Bíblia. E isso é muito interessante, querido, porque a Bíblia ela se encaixa entre si. Imagina o que é o nosso amigo aqui falar uma coisa, o Igor fala algo, mas daqui a pouco o Délio está falando a mesma coisa do Igor, sem nunca ter visto o Igor e sem nunca ter encontrado o Igor. Só Deus. A palavra de Deus, queridos, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela se completa. Porque nós, cristãos, não aceitamos, nós evangélicos mais precisamente, os livros apócrifos. É porque os livros apócrifos eles não se conversam entre si. Se você ler um livro apócrifo, você vai perceber que ele tem uma história, mas não se converge. E aqui, queridos, o que me chama a atenção é que nós vemos homens e mulheres de Deus citada na Bíblia, mas tem algo que nos chama a atenção. Que um dia Jesus anda por aqui, por essa terra, e Jesus fala algumas coisas. Nós vamos adentrar aqui, pode ir lá no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o Senhor falando sobre ansiedade, há mais de 20.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, desculpa. Jesus, há mais de 2.000 anos atrás, ele já falava sobre algo que iria se tornar o mal do século, como tem se tornado. E aqui, queridos, nós vamos ver que são palavras de Cristo. Não é um profeta que está falando sem desmerecer os profetas. Não é um rei que está falando sem desmerecer os reis. Não é um salmo, não. Quem está falando aqui é o próprio Cristo. Quem começa a falar aqui é o próprio Cristo. E é aqui, querido, que nós vamos adentrar um pouquinho sobre esses textos. Amém? Mateus capítulo 6, versículo... Vamos ler do 25 ao 34. Quem achou, diga amém. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Aqui é o próprio Cristo dizendo. Queridos, primeiro ponto que a gente precisa entender aqui. Andar é diferente de estar. O Senhor fala, não andeis ansiosos. E o que seria andar ansioso, querido? Andar ansioso é você estar com algo e você carregar ele para onde você vai. O Senhor está dizendo, Ele não está dizendo que você não pode ficar ansioso. A ansiedade vai fazer parte da tua vida. Se você tem uma conta para pagar, você fica ansioso para pagar aquela conta. Isso é natural. Mas o Senhor está dizendo aqui, a primeira coisa que Jesus começa a dizer é, não andeis ansiosos. Não ande ansioso. Porque toda vez que você está andando dessa forma, como a própria interpretação da palavra diz, querido, você está se sufocando. Você está ficando preso. Você está preso a algo. O Senhor, Ele começa dizendo, versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Outro ponto que a gente encontra nesse texto aqui, queridos, todo ansioso, ele coloca o trivial na frente do principal. Se você se preocupa mais com a roupa que você veste do que com aquilo que sai da tua boca, você precisa tomar cuidado. Tem pessoas que não conseguem ir para um canto sem se arrumar. Mas às vezes, queridos, a pessoa é tão ansiosa que ela acaba deixando de ir para alguns cantos, justamente porque não tem vestes. Mas o Senhor, Ele continua aqui.
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vale vós muito mais que as aves? A ansiedade, querido, toda vez que você vê uma pessoa ansiosa, é porque está faltando fé. Olha aí para esse crente que está do teu lado, só olha para ele. Dê um sorriso. Todo ansioso, querido, falta fé para ele. Você sabia disso? Ele continua, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. A ansiedade nos impede de ficarmos alegres com a simplicidade, sabia? Às vezes você tem o que comer, mas você olha e fala: meu Deus, parece que está faltando alguma coisa, mas na verdade não está faltando nada. Já passaram por essa situação? Às vezes quem reclama muito é criança, né? De novo, feijão, arroz e carne. De novo, feijão, arroz e carne. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, versículo 30, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Finalizando o versículo 34, o Senhor Jesus, ele diz assim: portanto, fala comigo, portanto. Fala assim novamente, portanto. Querida, essa expressão aqui de portanto está querendo dizer, finalizando, concluindo, para finalizar tudo o que falei, para resumir todo esse assunto de ansiedade. Não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor olha e... Aqui, queridos, quem está falando não é um profeta qualquer, é o próprio Cristo. É o próprio Jesus, ele está dizendo assim, olha, resumindo tudo isso, toda essa ansiedade, toda essa dificuldade que vocês têm, todo esse problema que vocês têm, tudo isso daí que está tirando o sono de vocês, tudo isso que está tirando a paz de vocês, olha, tudo isso daí, eu estou dizendo tudo, não se preocupem. Não se preocupem, querido, não se preocupe, porque Deus não perdeu o controle daquilo que Ele te prometeu. Pode até estar demorando, mas o Senhor não perdeu o controle do que Ele disse que ia fazer, vai acontecer, não importa, pode passar céu, pode passar terra, mas as palavras dEle permanecem vivas na tua vida, na tua casa, onde você estiver. Vai acontecer. O que o diabo quer, querido, é gerar em nós um medo. O que o diabo quer é gerar em nós preocupações para que a gente pare. Mas o Senhor Jesus, Ele está olhando e está dizendo, olha, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, a palavra dEle é fiel e vai se cumprir. A palavra dEle é fiel e vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Mas o que chama a atenção, queridos,
é o que vem agora. Preste atenção aqui. O Senhor começa a falar, abre agora a Bíblia aí, eu acredito que você já está com a Bíblia aberta. Nós lemos o versículo 25, correto? Do 25 ao 24, amém? Então, queridos, o Senhor está falando sobre algo que está relacionado à ansiedade. Mas se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos encontrar 3 atividades que estão relacionadas a essa ansiedade. O Senhor não fala, portanto, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Mas se você voltar um pouquinho no texto, você vai encontrar 3 atividades que estão relacionadas, ou pelo menos 3 fenômenos que causam a ansiedade na vida do ser humano. Volta um pouquinho, versículo 19, ainda do capítulo 6. Eu gostaria que pudesse colocar aqui para que eu pudesse ler. Não acumulei para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Próximo. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6:20, agora 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A ansiedade, querido, está ligada diretamente aonde você coloca o teu coração. E aí você precisa olhar para o crente que está do teu lado e falar: crente, onde está o teu coração? Onde você tem colocado o coração? O Senhor, Ele começa a falar lá sobre a ansiedade, mas olha, Ele volta, e você percebe que onde estiver o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E é aqui que entra, querido. Às vezes nós temos colocado o nosso coração em tesouros errados. E isso gera ansiedade. Porque a pior coisa que tem é depender de homem, pastor Mauro. A pior coisa é você depender de um homem. Davi, no meio de um caos, ele olhou, o profeta falou: Davi, o que é que você quer? Ele falou: que eu não caia na mão dos meus inimigos. Senhor, pode vir e pode fazer comigo o que eu quiser. Queridos, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E a ansiedade às vezes é gerada por causa disso. Os nossos tesouros estão longe da presença do Senhor. Como nós vamos ter uma vida saudável se os nossos tesouros estão afastados? O nosso tesouro não é, às vezes, a palavra de Deus. O salmista fala: Senhor, eu medito na tua palavra de dia e de noite. Se a palavra for o teu sustento, ela será o teu tesouro. Se a palavra for o que te direciona, ela será o seu tesouro. Quer saber um pouquinho como é que está o teu tesouro? Não precisa fazer. Não precisa fazer, mas é só ir no status do teu celular e saber o que você faz mais no seu celular. Se você for olhar, você vai entender um pouquinho onde está o teu tesouro. Aquilo que nós fazemos constantemente diz muito sobre o nosso tesouro. Amém? Mas, queridos, outra coisa que causa ansiedade também, capítulo 6, versículo 22, mostra aí, meu querido, versículo 22, capítulo 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Amém? Glória a Deus, versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Primeiro problema que causa ansiedade, o meu tesouro, onde está o meu coração. Segundo, o que eu tenho visto. Primeiro, o meu tesouro. Segundo, o que eu tenho visto. Porque aquilo que eu vejo me alimenta. Aquilo que eu vejo me fortalece ou me enfraquece. Queridos, é só você olhar uma pessoa que se acorda de manhã, antes era mais isso. Já se acordava e já colocava naquele plantão de polícia, era aquele negócio, aquela morte, aquela coisa, querida, a vida do cara, pelo amor de Deus. O que você tem visto de manhã quando você se acorda? O que você tem buscado toda manhã quando você se acorda? O teu tesouro, o teu coração vai estar lá, mas o que você vê também, querido. Alguns problemas da ansiedade, eu falo isso porque às vezes no set terapêutico eu atendo pessoas. Eu atendi certa vez um paciente e ele comentou, ele falou, eu não consigo dormir, eu tenho insônia. Eu falei, certo. E como é? Ele falou, eu não durmo. Eu falei, legal. E quando você não dorme, você faz o quê? Eu fico mexendo no celular. Eu falei, que tal você deixar o celular em algum canto para ver se você dorme? Será que vai resolver a insônia? Queridos, o que eu tenho visto constantemente. Quando o Senhor fala da ansiedade, Ele está falando. Olha só, o versículo 25, o Senhor começa, não andeis ansiosos, mas antes fala, primeiro, do tesouro dos céus, segundo, da luz dos nossos olhos, mas agora tem um terceiro. Vamos ler mais um pouquinho, versículo 24, coloca aí, campeão. Então, primeiro, o meu tesouro, o meu coração. Segundo, o que eu tenho visto. Agora, terceiro, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Tudo aquilo que tem força sobre a sua vida torna-se seu senhor. O pastor já falou sobre isso aqui. O teu senhor é aquilo que tem força sobre a tua vida. Tem pessoas que o senhor dele é o dinheiro. Tem. Mas tem pessoas que o senhor é o celular. Você não precisa andar muito, querido. Aqui na Paraíba, mais precisamente em uma cidade por nome de Patos. A gente atendia um cliente e a gente tinha que passar por essa cidade. Um rapazinho de 13 anos de idade matou a mãe e matou o irmão. E parece que ainda deu um tiro no pai. Porque o pai tomou o celular dele. Uma criança de 13 anos de idade. Cuidado. Quem é pai sabe disso. O Aslan fala direto comigo, Anderson, eu tento de tudo para fazer o melhor para esses meninos estarem na presença do Senhor. E aí eu quero até dar uma deixa aqui para o Ministério de Louvor. Quando é que o Neco vai tocar uma bateria aqui para a gente? Bota o Neco para tocar, rapaz. O Neco tá... Um louvor aí, uma palavra de dízimo. Bota ele aí para ele tocar. Queridos, são as nossas crianças. Eu li anteriormente, a pesquisa fala que 9,3% da população brasileira, o Brasil é o país onde tem mais ansiedade. Já viu criança estressada? Já viu, pastor?
A criança olha e fala: eu estou estressada. E você olha e fala: cara, tu nem trabalha, meu irmão. Tu não paga nenhuma conta, como é que você está estressado? Mas ele está estressado. Às vezes, estou estressado. Finalizando, queridos, a nossa ansiedade está ligada diretamente ao que você tem no coração, ao que você tem visto e a quem você tem servido. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E eu quero finalizar. Abra a palavra de Deus em Hebreus. Pedir para o pessoal, coloca aqui Hebreus capítulo 13. Vamos ler junto. Hebreus 13, versículo 8. Olha que texto maravilhoso. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz o quê? Jesus Cristo é o quê? É mesmo? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. Será até hoje? Até amanhã? Até daqui a alguns meses? Sempre. Sempre. Sempre, querido. Sempre. No nome do Senhor Jesus é sempre. É sempre. É sempre. O teu Deus, Ele é sempre. Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. O nosso Deus, Ele é excelente em todas as coisas. E nada nem ninguém, querido, e nada nem ninguém vai impedir você de conseguir aquilo que Deus te prometeu. Amém? Olha para o crente aí que está do teu lado, dê um sorriso e fala assim: campeão. Fala aí com força, fala aí: crente, no nome de Jesus, creia, porque já aconteceu. Amém? Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus. Creia, porque já aconteceu. Tá? Queridos, mas Anderson, e a ansiedade, ela vai aparecer? Vai, mas da mesma forma que ela aparece, ela vai embora no nome de Jesus. Da mesma forma que ela aparece, ela vai embora, porque você tem um Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Praga nenhuma chegará à tua tenda, praga nenhuma alcançará a tua casa, palavra nenhuma de maldição te atingirá, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andares. Aleluia. Quantos creem no nome do Senhor Jesus, que hoje, amanhã e depois da manhã vai ser melhor ainda? Diga aleluia. Como o nosso pastor gosta de falar, só vai melhorar. Amém? Só vai melhorar, queridos, no nome do Senhor Jesus. Fecha os seus olhos, no nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão no teu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Que eu possa não apenas ser ouvinte, mas principalmente executor da tua palavra. Amém? Que nós possamos ser praticantes dessa palavra no nome santo do Senhor Jesus. Continua, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo para a tua honra e para a tua glória no nome santo do Senhor Jesus. Amém?